A equipe Mercedes teve muita dificuldade com relação à qualificação e à corrida do GP de Miami. Mas na sexta-feira a gente pôde perceber que ela estava bem forte para a Fórmula 1. Mas ainda assim, ninguém entende por que existe essa diferença entre o treino livre e a qualificação. Outra questão importante, esse carro ali da Mercedes, esse W13 sem sidepods vai continuar na Fórmula 1? E outras questões muito importantes vão ser faladas nesse vídeo, inclusive sobre a possibilidade ou não da renovação de Sérgio Pérez e uma troca ainda nesse ano de pilotos em outra equipe da Fórmula 1. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e é isso mesmo, as notícias aí dessa quarta-feira são importantíssimas e vêm justamente para falar sobre Mercedes, Red Bull e também sobre a Williams. As três equipes que foram mais faladas nessa quarta-feira e que aparentemente têm sim notícias importantes a serem dadas. Mercedes aparentemente está tendo problemas ainda com a análise dos dados do seu carro. Red Bull pode renovar com Sérgio Pérez, mesmo com Pierre Gasly no gatilho, e também a Williams pode acabar perdendo Nicolas Latifi e contratando Nick De Vries, que está hoje em dia lá na Fórmula E. É claro que eu vou falar tudo sobre isso profundamente nesse vídeo, trazendo aí com profundidade esses assuntos. Mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu joinha e se você curte os meus vídeos de uma forma geral, também não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar primeiramente a falar sobre a equipe alemã, a Mercedes. Na verdade, a Mercedes trouxe sim para esse GP de Miami que aconteceu no último fim de semana, um pacote novo de atualizações, com uma nova asa dianteira, uma nova asa traseira e uma parte ali das aletas que ficam logo abaixo da asa traseira e que influenciam principalmente no difusor do carro. Acaba que a expectativa era muito boa para a equipe alemã, que conseguiu começar esse final de semana muito bem, com os primeiros lugares ali no treino livre 1 e no treino livre 2 da sexta-feira. George Russell conseguiu fazer o segundo melhor tempo no treino livre 1 e no treino livre 2, ao final ali da tarde, fez o melhor tempo de todas as equipes da Fórmula 1. Entretanto, o que aconteceu ali no final de semana, principalmente, começando pelo sábado, acabou desanimando muito os flashes de prata. Na verdade, nem Hamilton nem Russell conseguiram fazer um tempo acima dos 10 primeiros colocados. Pelo menos não nos treinos livres 3. Entretanto, na qualificação nem tudo mudou. Lewis Hamilton conseguiu sim um salto de desempenho interessante, mas George Russell continuou patinando ali atrás até mesmo da 10ª posição. Problemas ocasionados principalmente pelo porpoising que continuava acontecendo mesmo no meio de curvas rápidas no carro de George Russell. E Toto Wolff admitiu depois da corrida, inclusive as entrevistas aí com os links estão todas aqui embaixo na descrição, mas ele admitiu que realmente eles não entenderam exatamente o que acontece com o W13 e ainda não entenderam o motivo pelo qual nos treinos livres eles conseguiram andar tão bem e na corrida, qualificação e também no treino livre 3, eles tiveram tanta dificuldade assim. Ainda assim, ele admitiu com todas as letras que eles já se consideram sim a terceira força do grid da Fórmula 1, mas que eles precisam identificar onde está o verdadeiro problema do W13. Acredito eu que o problema principal seja justamente porque no treino livre 1 e 2 na sexta-feira, as equipes ainda não estavam utilizando um carro com tanta altura ali, melhor dizendo, um carro tão baixo quanto deveria ser para a corrida. Enquanto as outras equipes puderam encontrar um acerto melhor nesse sentido, abaixando seus carros, a Mercedes, quando abaixou o W13, continuou tendo problema de porpoising. Essa é a minha opinião, eu acredito que foi isso que aconteceu, mas Toto Wolff ainda não identificou com exatidão qual foi o verdadeiro problema disso tudo. Mas ele sabe, o protótipo utilizado pela Mercedes na pré-temporada da Fórmula 1 conseguir lidar muito melhor com esse fenômeno do porpoising do que esse protótipo utilizado hoje em dia com Zero Side Pods. Aparentemente, os Side Pods, na maioria dos casos da Fórmula 1, conseguem endurecer um pouco mais as abas do assoalho. Consequentemente, as equipes que utilizam esses Side Pods um pouco maiores
tem mais condições de lidar com o fenômeno do porpoising. Apesar disso, a Mercedes conseguiu minimizar esses sidepods na intenção de diminuir o arrasto, mas aparentemente sofre muito mais com as quicadas do que Red Bull e Ferrari, por exemplo, que são as suas principais rivais nesse campeonato de 2022 da Fórmula 1. Não é à toa que Toto Wolff já está falando. Se no GP de Barcelona de Fórmula 1 eles não conseguirem uma virada de jogo e conseguirem mesmo entender o que vem acontecendo na categoria e com o W13, é bem provável que eles possam retornar à especificação B do carro da Mercedes. Mas o que você acharia disso? Você acha que a Mercedes tem mesmo razão para retornar à primeira especificação utilizada nesse ano? Você acha que isso faz sentido? O que você acredita nisso tudo? O porquê a Mercedes conseguiu andar tão bem nos treinos de sexta, mas nos treinos de sábado e depois na corrida de domingo foi um fiasco? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Comenta aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu acredito que faria sim sentido eles retornarem à especificação B do carro em uma situação onde eles não consigam de forma alguma encontrar algum tipo de solução para o W13. Nessa situação, talvez seja assim mais interessante retornar à especificação B do carro da Mercedes. Mas em uma situação onde eles consigam encontrar algum tipo de solução ou um caminho para melhorar esse carro de Zero Side Pods, talvez seja mais interessante eles utilizarem esse tipo de especificação que está sendo usada hoje em dia. Lembrando, inclusive, que o planejamento do início do ano seria de utilizar essa especificação de hoje, do Zero Side Pods. Ou seja, retornar à especificação da pré-temporada provavelmente significaria numa Mercedes fora da briga pelo título mundial, apesar de que talvez ela tivesse chance de brigar por algumas vitórias no decorrer do ano. É basicamente pegar ou largar, tudo ou nada para a Mercedes. Agora, sobre essa questão aí deles terem ido mal na sexta-feira, como eu já disse, eu acho que tem a ver com a altura do carro, que ainda não estava no ponto correto na sexta-feira. Quando as equipes colocaram as suas alturas ali no ponto certo, elas tiveram mais facilidade e a Mercedes mais dificuldade. Outra questão importante agora é sobre a rival da Mercedes, a Red Bull, que eu acredito que seja assim a sua principal rival por conta do campeonato do ano passado da Fórmula 1. Na verdade, segundo algumas fontes, que como eu já disse, estão aqui embaixo na descrição, a Red Bull pode estar tendo alguns problemas relacionados ao teto orçamentário de 2022. Na verdade, segundo motorsport.com, é bem provável que a Red Bull já tenha gastado em torno de 75% do que ela poderia gastar em desenvolvimento do seu carro. Aparentemente, a Ferrari acredita que é isso mesmo que está acontecendo. A Red Bull acabou dando um salto ali maior que as suas pernas. E é bem provável que do meio do campeonato para frente ela não consiga mais fazer tantas atualizações como ela fez nesse iniciozinho de 2022. Consequentemente, é bem provável que a Ferrari, que ainda não fez nenhum grande pacote de atualizações, consiga passar na frente, principalmente porque agora em Barcelona será a primeira vez que a Ferrari irá atualizar grandemente o seu carro. Me parece que a Red Bull pode sim ter tido algum problema de gestão financeira, diferentemente da equipe italiana, e que também torce sim de certa forma para que a Red Bull diminua ali seu ritmo de desenvolvimento do RB18. Mas as notícias não param por aí. Na verdade, Sérgio Pérez aparentemente está conversando, está negociando um novo contrato com a Red Bull. Era bem provável e possível, inclusive, que Sérgio Pérez ficasse fora da equipe austríaca depois da finalização desse contrato em que ele tem agora. Justamente porque, com a sua continuação, Pierre Gasly, que hoje em dia está na AlphaTauri, poderia acabar saindo da equipe e realmente do programa de pilotos ali da Red Bull. Acredito eu que Pierre Gasly não gostaria de ficar muito mais tempo esperando uma possível vaga na equipe principal da RBR. Ou seja, ele poderia sim acabar substituindo Sérgio Pérez. Mas com o ótimo desempenho do piloto mexicano, aparentemente vai ficar para depois a contratação de Pierre Gasly. E talvez Gasly acabe indo para outra equipe, já que Sérgio Pérez aparentemente realmente já está negociando um novo contrato com a equipe austríaca. Mas você concorda com a Ferrari? Acredita mesmo que a Red Bull está mesmo gastando mais do que deveria nesse ano? Você acredita que ela pode ter excedido o limite de gastos ali até agora e realmente gastado 75%, por exemplo, do que ela poderia utilizar do seu teto orçamentário? E também eu queria saber de você, o que você acha que seria a decisão mais assertiva? Contratar Sérgio Pérez ou colocar Pierre Gasly em seu lugar?
Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Sobre a questão dos gastos acima de 75%, eu acredito que não. Acho que isso na verdade é muito mais um boato de paddock ali da Fórmula 1 e eu diria que é bem provável que ela ainda não tenha gastado isso tudo, já que é tudo muito bem planejado, geralmente ali nessa questão de desenvolvimento dos carros. É claro que a Ferrari está sim sendo mais cautelosa, mas a Red Bull tem muito mais experiência em desenvolver seu carro no decorrer do ano do que praticamente qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1. Sobre a questão de Sérgio Pérez e Pierre Gasly, eu acredito que seria a melhor escolha sim contratar Gasly no lugar de Pérez, principalmente pensando que ele é um ótimo piloto, praticamente assim um exemplo dentro da Fórmula 1. E além disso é bem mais novo do que Sérgio Pérez, o que faria com que no longo prazo ele pudesse entregar mais resultados do que o piloto mexicano. Mas além disso, nós não podemos falar sobre a última notícia desse dia, e que provavelmente também é uma das melhores e mais interessantes, a possível saída de Nicolas Latifi da Williams. Na verdade, a entrada de Alex Albon tem tudo a ver com o que tem acontecido na Williams. Alex Albon provou que é bem possível levar o carro da Williams a lugares bem altos e talvez imprevistos ali pela equipe inglesa. E acabou que Nicolas Latifi, que não conseguiu de forma alguma acompanhar o seu desempenho, está ficando para trás. E tem grandes chances com o novo teto orçamentário de acabar saindo ali da Williams ainda no meio desse ano. O teto orçamentário provavelmente prendia ele à equipe inglesa, porque ele levava muito dinheiro para a equipe. Entretanto, com o novo teto orçamentário, ela não precisa mais de tanto dinheiro assim e da manutenção de pilotos que sejam ruins. Por isso, existe a possibilidade de Nick De Vries, um dos pilotos da Fórmula E, acabar entrando no lugar de Nicolas Latifi antes mesmo desse campeonato terminar. E aí, nós teremos uma briga interna entre De Vries e Alex Albon. Vamos ver quem vai vencer. Quem para você é melhor piloto? De Vries ou Albon? Você acha mesmo que Nicolas Latifi deveria sair antes mesmo do fim da temporada? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito que faz sim sentido tirar Nicolas Latifi mesmo antes da temporada terminar, principalmente porque ele não tem entregado um resultado esperado dentro da equipe Williams. E acaba que a entrada de Nick De Vries vai ser interessante. Eu acredito que Nick é sim um piloto melhor do que Alex Albon, mas tenho minhas dúvidas. Albon tá conseguindo entregar um ritmo interessante dentro ali da equipe Williams e eu acho que vai ser uma boa briga se isso acabar acontecendo. Claro que essa é a minha opinião, eu peço que você também comente a sua sobre todos os assuntos discorridos nesse vídeo e inclusive já deixa aqui embaixo explicando por que você tem essa opinião. Além disso, se você curtiu esse vídeo, gostou de todos os assuntos que eu trouxe e a forma como eu os trouxe, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E além disso, se você curte os vídeos do canal, gosta da forma como eu trago as notícias, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!